em Vila Isabel, uma empresa espetacular, que ela fez há uns 30 anos atrás, um negócio que é de base like. Lembra do famoso de base, né? Eles fizeram um de base lá que chamava Dialogue, que não devia nada ao de base. Só que o que é que nós não temos? É marketing, uma coisa marketing. E segundo, não tem apoio governamental. Era por isso que eu queria fazer a pergunta para você. Existe uma coisa chamada poder de compra. Se o Estado, município, Estado ou a federação, usa o poder de compra, você viabiliza a empresa. Quer dizer, como? Eu sei que não é fácil, porque a Constituição nossa foi deformada para a gente não poder fazer isso. Quando acabaram com o conceito de empresa nacional, de capital nacional, aquilo tudo, a Constituição era muito melhor na época da Constituição do que é hoje. Pioraram a Constituição. Quer dizer, como utilizar o poder do Estado? Como é que você vê isso? Para viabilizar essas empresas, algumas delas morrem por falta de apoio governamental. Eu me lembro, eu era chefe de gabinete do presidente da Petrobras, na época do Carlos Santana, e chega lá um pedido para comprar de base, não sei quanto. Eu falei, de base? Os caras já lá. Eu era chefe de gabinete. Chamei os caras e falei, por que vocês não compram Dialogue? O cara caiu no chão, porque o chefe do gabinete do presidente sabe o que é Dialogue ou de base. Não, por quê? Não, porque não sei o que. Eu falei, não é verdade, eu já usei os dois. O Dialogue não deve nada ao de base. Pelo contrário, tem algumas características que o de base não tem. Então eu consegui impedir, mas aquilo foi um pontinho desse tamanho. O que falta é uma política deliberada de apoio ao produtor nacional. Poder de compra. Uma Petrobras, por exemplo, se quiser viabilizar um produto, basta comprar. Em vez de comprar o SAP aí, procura um belo produto equivalente lá do Rio Grande do Sul, que não deve nada. Então a gente compra, gasta centenas de milhões de dólares, eu vou repetir, gasta centenas de milhões de dólares para implementar aí um produto de fora, depois gasta, não sei, outros tantos para adaptar a cultura nacional. Alguém acha que na Alemanha existe nota fiscal fatura? Não existe, é outra cultura. Você gasta milhões para isso. Então, o que é isso? A falta de uso do poder de compra. Eu estou falando para você porque você concorda com tudo que eu estou dizendo. Eu queria que você visse como é que a gente pode influenciar o governo que tem uma visão mais de apoio ao produtor nacional, usando o poder de compra do Estado. Mas meus parabéns, exposição belíssima, foi uma aula para todos nós. Obrigado. Fica a seu critério. Querendo responder, o Raimundo é da área, né? Acho que eu concordo plenamente. O que eu acho é isso que falou. Primeiro, a gente tem trabalhado um caminho de marco legal que permita essa ação. Você sabe que é uma engenharia institucional complicada, né? Mas eu acho que o caminho é trabalhar nessa ambiência. Eu, Raimundo, tenho falado muito, isso falo desde que eu assumi, às vezes se pensa muito o legado, quem nós podemos trazer para o Rio de Janeiro, né? Assim, na verdade, o legado é como é que a gente potencializa o que a gente tem, assim, de expertise. A gente tem toda uma cadeia produtiva do software, a gente desde há anos vem trabalhando na cadeia produtiva do software, né? Assim, então tem que ver quais são os gargalos. Isso daí é um caminho também que eu me coloco à disposição de vocês, se quiserem, a gente recuperar isso. Onde estão os gargalos dessa cadeia produtiva do software e a gente trabalhar em cima desses gargalos. Eu acho que essa é uma possibilidade. Agora, para o outro, eu acho que tem, então, esse caminho, quer dizer, tem um caminho também da divulgação de um lado e de outro. De um lado e de outro, quer dizer, na verdade, porque, assim, muitas vezes você está comprando externamente não sabendo que tem um produto local. Então, tem um caminho de divulgação grande. E, ao mesmo tempo, eu creio que a gente tem que também estar atento, não só ao poder de compra, eu estou me provocando um pouco, mas o que a sociedade está demandando. Quer dizer, por exemplo, vou dar um exemplo claro de produtos que eu acho que poderia ser feito, que é extremamente interessante, que não é uma demanda do Estado e pode ser usado em termos de produtos de mercado. A gente, de alguma forma, a partir do processo de pacificação, a gente está recebendo uma outra cidade. É uma outra cidade, na verdade, e um mercado emergente. Um mercado emergente que é completamente desconhecido. Tem coisas fantásticas. Por exemplo,
assim, que eu fui descobrindo, por exemplo, no alemão, assim, quando acaba o processo de pacificação do alemão, assim, eu visito, e eu estava visitando alguns locais onde eu podia instalar um centro de informática, alguma coisa assim, e descubro que tinha uma casa de uma condessa dentro do alemão. Uma casa de uma condessa dentro do alemão. Só que ela era na frente da boca. Então ela ficava completamente escondida, ela sobreviveu ao tempo, assim, ali escondida. E quando o processo de pacificação, e a história é fantástica, porque na verdade era uma casa condessa, mas quando você entra lá, são um conjunto de quartos. Quer dizer, e reza com... Hein? Não, ela já era. Não era bem uma casa de força. Era uma casa onde as mulheres da sociedade, na corte, quando tinham filhos indesejados, né? Elas tinham filhos indesejados, elas iam para essa casa, diziam que iam para a França, aprendiam francês nessa casa e depois voltavam. Não queremos levantar muito essa história, porque pode dar muitos problemas sociais, mas, de qualquer maneira, assim, esse caminho do que a cidade que está emergindo é extremamente interessante. E uma das demandas, por exemplo, que a gente avalia, por exemplo, no caso das favelas, quer dizer, que é um mercado de classe média, na verdade, classe C, mas com um potencial de mercado grande, e principalmente o comércio, eles compram mais caro ou produto de pior qualidade, porque não tem um esquema de distribuição direto para eles, né? Assim, um sistema de e-commerce hoje, para essas áreas, é um potencial imenso e é um negócio. Então assim, eu acho que além das compras, eu acho que tem um caminho de inovação aí e de utilização desses processos que eu acho que a gente também tem que estar atento e responder. Eu coloco à disposição, se quiser alguém tiver alguma empresa aqui que queira desenvolver esse processo de e-commerce, eu estou à disposição para discuti-lo. O César Duarte tem uma intervenção. Sr. Franklin, eu espero que as nossas identidades excedam a nossa cabeça branca, né? Eu, além de membro aqui do Conselho do Clube de Engenharia, eu sou membro do Conselho Empresarial da UESO, Universidade da Zona Oeste. É uma entidade jovencíssima, que está nascendo lá em Campo Grande e que compreende ou pretende compreender a população que vai de Realengo até Itaguaí e Angra. Você tem uma ideia, a UESO ofereceu 600 vagas esse ano e apareceram 12 mil candidatos a fazer os seus cursos na área tecnológica. Normalmente aqui para o lado da Zona Sul, centro, quando se fala em tecnologia, se pensa quase que só na área do TI. Quem vive da Leopoldina para lá, que vive indústria, sabe que a tecnologia não é só isso. Que tem a construção naval, que tem a construção da nave-peça, que tem a construção de mecânica fina, que tem a tecnologia de solda, que tem as tecnologias na área da os biofármacos, lá com a Universidade Federal Rural. E nessa direção, a Zona Oeste, você pegar o mapa que você botou ali, ela é metade do município. Tem hoje mais de 1 milhão de habitantes. E, não obstante isso, apenas a UESO é a entidade capaz hoje de se habilitar à formação tecnológica. Os seus cursos são todos focados na área tecnológica para a população dessa região. Bom, nessa direção, existem inúmeros ramos tecnológicos a serem desenvolvidos, aproveitando a população que existe na região,
formando a população que existe na região para atender os empreendimentos que estão se iniciando na região. A Zona Oeste hoje tem em empreendimentos US$ 1,5 bilhão em investimentos sendo aplicados em empreendimentos de novas frentes. Então, só para pegar 3 ou 4 pontos maiores, a área nuclear, com a construção de Angra 3, a construção da base naval e a construção dos submarinos brasileiros em Itaguaí. Você tem uma coisa que é fantástica e é absolutamente esterilizada do seu ponto de vista tecnológico, que é a base aérea de Santa Cruz. Só para registro, foi onde veio o Zeppelin nos anos 30 e onde tem até hoje lá um hangar que foi construído para abrigar o Zeppelin. E não existe nada de tecnologia aeronáutica em torno dela, quando São José dos Campos é aquele polo que a gente vê. E nós ficamos aqui, feito bobo, a admirar São José, e não tem nenhuma iniciativa ao entorno dessa base aérea aqui na Zona Oeste. É nessa direção que eu imagino uma ação de ciência e tecnologia no município do Rio de Janeiro. Além de focar a questão da TI, que é uma questão universal, focar também as vocações e as necessidades específicas que o município tem na sua Zona Oeste e nas suas adjacências. É nessa direção, Franklin, que eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião. Muito obrigado. Muito bom. César, obrigado. Ele vai me dar a oportunidade de não só dialogar com você, como lhe convocar para... E também o convite vai ficar estendido a todos. Primeiro que o caminho, exatamente, da Secretaria foi olhar para além da Zona Sul, digamos assim, ou do Porto Maravilha. Assim, né? O Porto, quando eu entrei, o Porto já estava num caminho de reestruturação, já consolidado. Então, a primeira nave que nós inauguramos foi em Santa Cruz. Do lado do Zeppelin. Do lado do Zeppelin. Né? Então, eu convido, está todo mundo convidado a visitar a nave lá. Não. Esse eu acho que é o caminho. Assim, ela abre uma possibilidade de diálogo com os territórios. Na verdade, a ideia é começar a caminhar numa visão de territórios inteligentes ou bairros inteligentes, trabalhando com a praça como um ponto de articulação territorial. Então é por isso que eu ia falar da convocação. E a partir desse projeto com o SEBRAE, ele não é setorial, ele é territorial. Nós vamos começar a trabalhar o que é inovação dentro de cada território e como é que isso está ligado à realidade das empresas naquele território. Então, nós já, a partir desse projeto do SEBRAE, nós estamos agora fazendo um conjunto de programações com associações comerciais e empresariais de cada bairro desses. E a primeira já está, Wilson ali, Wilson, vamos convocá-lo, porque a primeira já está, inclusive, acertada com o presidente da associação lá de Campo Grande, assim, vai ser lá em Campo Grande. Assim. Nós vamos aproveitar que eles têm um espaço de café da manhã. Então, nós vamos lá e vamos apresentar toda essa discussão e um pouco conhecer e ouvi-los, quais os caminhos de TI em cada território. É como você falou, cada território tem o seu perfil industrial, o seu perfil comercial, tem suas demandas em termos de tecnologia completamente diferenciadas de TI. Então, eu agradeço sua fala, porque eu acho que vem muito ao encontro do que a gente tem trabalhado, né? E a praça e as naves, elas vão ser um espaço de divulgar o que é tecnologia em cada região. Ok? Obrigado. Nós temos ainda aqui inscrito aí o Estelita, Salgueiro e o Lacerda Filho. Acho que podemos encerrar as inscrições, passando a palavra. Boa noite. Estelito, eu sou conselheiro aqui do clube.
E realmente é importante que nós estamos notando que o incentivo, né, a iniciativas de informática estão crescendo na cidade, né? Alguns anos atrás, várias escolas receberam salas, né, de informática totalmente equipadas, e começou-se realmente um trabalho de integração, né, de informática com os alunos da rede oficial. E, inclusive, eu tenho contato com alguns diretores de alguma dessas escolas e foi relatado que, após uns 2 meses de funcionamento, acabou a tinta das impressoras, e quando os professores quiseram fazer reposição, não havia, ou demoraria muito. Então, eles começaram a fazer vaquinha para comprar cartucho de impressora, e teve a primeira vaquinha, e logo depois, pessoal, ó, vamos suspender as atividades de impressão, porque a gente não pode ficar fazendo vaquinha. Então, gostaria que o Franklin explicasse um pouco para nós qual é a estrutura de pessoal que está por trás das nuvens, né, e das naves, para que nós não tenhamos um belo prédio arquitetônico, porém, após a inauguração, ele entre em desuso ou em deficiência, porque não vai explorar todo o potencial, porque, né, coloca algum estagiário, alguma pessoa lá para atender, abrir porta, mas não coloca uma estrutura de modo que aquilo garanta a sua contribuição para a comunidade. É isso que eu gostaria que você explicasse um pouco aqui para a gente. Obrigado. Estelita, obrigado aí também pela pergunta, porque me permite também falar dos caminhos que temos trabalhado. Bem, primeiro que, desde o início, nós trabalhamos com uma visão de sustentabilidade no projeto. E essa sustentabilidade está em termos de caminhos pedagógicos dos cursos, está em termos da infraestrutura e gestão, né? Está em termos da tecnologia, assim, do acompanhamento da inovação tecnológica, está em termos de rede. Então, a gente trabalhou todo um desenho de gestão assim, com o que permitisse essa possibilidade. E aí nós, quer dizer, não era um caminho que eu vinha trabalhando, eu incorporei inclusive dentro da prefeitura, porque no caso de Piraí, a gente fez um projeto Cidades Digitais em Piraí, que a gente usou muito a estrutura da prefeitura. No caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, nós, na verdade, quando eu entrei, eu vi com muito bons olhos a experiência que a prefeitura está trabalhando em termos de OS. Organizações sociais, porque primeiro, é um processo extremamente rico em termos de parceria estratégica. Assim, não é uma terceirização, é uma parceria estratégica. Você trabalha, na verdade, um conjunto de resultados, e aqueles resultados têm sido cumpridos, e você tem uma capacidade e uma agilidade muito maior em termos de gestão. Assim. Então, esse é o caminho que, de algum modo, as naves estão sendo trabalhadas. Ela, na verdade, tem uma parte de gestão,